Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta e estou aqui com o Luiz e o Ramon, e hoje vamos falar sobre as relações de poder entre Paraguai e Taiwan. E a nossa convidada de hoje é a Júlia Dal Bosco. Bem-vinda, Júlia. Se apresente para nós. Eu sou Júlia Bosco, eu sou formada em Relações Internacionais e Integração aqui pela UNILA. Sou mestre também pela UNILA em Relações Internacionais e desde o início da minha graduação, mais ou menos, eu acabo pesquisando aí Taiwan, Paraguai e China também, um assunto bem aqui da fronteira. E trago aqui um pouquinho hoje da minha conclusão da pesquisa do mestrado para compartilhar com vocês. Júlia, para a gente começar, explica para a gente o contexto histórico dessa separação entre a China e Taiwan. A separação acontece, né? A data é em 1949 e ela é o resultado mesmo do embate entre o comunismo e, que a gente fala comunismo e capitalismo, que existia nos moldes da Guerra Fria, né? Então, é legal trazer aquele contexto. Durante esse período, quem inicia no comando a partir da construção da República da China é o Chiang Kai-shek, que a gente conhece, era um general, então, ele que comandava até a ascensão do Mao Tse. Eu vou chamar ele de Mao e do Chiang aqui pra gente pedir. E nesse período, com as disputas ali que a gente tinha durante, né, esse período da Guerra Fria, a China ali fazendo parte também ali, se defendendo contra os japoneses que estavam prestes a fazer território chinês. Existia muito essa disparidade econômica, uma grande parte da população da China estava, né, em situação de pobreza, e o Mao acredita e começa, a partir dos contatos que ele tem com o comunismo em si, ele começa a mover essas massas com a tentativa de fazer uma evolução mesmo. Ele entendia que a única mudança que poderia surgir dessa questão social ali na China seria a partir de uma evolução e a partir do ideal comunista. O Chiang em si tinha visitado os outros lugares que, né, a própria Rússia ali, que convivia com o comunismo, entendia que aquele era um sistema que para ele não funcionaria, né? Então esse embate começa entre tanto o exército de Mao, né? O Mao ele surge trazendo as camadas populares mesmo. Ele faz dizem, né, se entende que a Grande Marcha, que foi ele atravessar a China em si, que ele iniciou mais ou menos com 100 mil pessoas, terminou com 10 mil pessoas, foi o que chamou principalmente a atenção dos outros chineses que não compactuavam com ele ainda a participarem, né? Isso demonstrava tanto a vontade dele, uma vontade real, a persistência que tinha para fazer. E aí você tem o exército de Mao Tse contra o Chiang Kai-shek na época. O exército Chiang era o exército nacional que também tinha lutado contra os japoneses ali no período. Então, quando esse embate ocorre, você já tem um exército desgastado com o Chiang, e aí você tem um exército do Mao que recém, né, tá entrando em combate, um exército mais popular, mas que tinha demandas muito próximas, acredito, né, muito emocionadas, em si, talvez a palavra para dizer. E aí, em 1949, acaba essa disputa. O exército Chiang Kai-shek acaba perdendo, e aí muda-se para Taiwan, né? A ilha fazia parte do território, apesar de ser uma ilha que também foi invadida em si pelo exército, um exército capitalista, a gente vai poder chamar de China capitalista, talvez China comunista. Ele acaba invadindo também essa região, né? As pessoas se perdem um pouquinho nas questões de Taiwan, também foi invadida, também foi colocada sobre as ordens das pessoas que tecnicamente ali antes não governavam. E aí você acaba essa distinção entre a China capitalista em Taiwan e a China comunista aqui, né, que a gente chama de Mainland China, a China continental. Então essa separação acontece em 49 como resultado mesmo dessa disputa entre o capitalismo e o comunismo aos moldes da Guerra Fria que a gente tinha ali, né? E aí se passa por muito tempo a considerar a China do Chiang Kai-shek, o general que tinha ali, e era alinhado aos Estados Unidos, que na época também pregavam né, por liberdade, pelo sistema capitalista, tudo isso. E ele passa a permanecer, então, como a China oficial, até aproximadamente 1979, que quando retoma as negociações, né, as relações diplomáticas entre a China que a gente chama de China continental, né, a China comunista em si, com os Estados Unidos. Então você tem esse período de diferença entre uma China e outra, permanência da China de Chiang Kai-shek em Taiwan como a China. E ela ali
então chamada de República da China, que era aquela nomeação que a gente dava para a China continental anteriormente, do período de Mao. E aí a China continental passa a se chamar República Popular da China, né? Então a gente tem República da China Taiwan e República Popular da China como a China continental, ou só a China que a gente denomina hoje. E como é que o Paraguai entrou nessa história? Quando começa essa relação diplomática entre o Paraguai e Taiwan em que isso impactou para os dois países? O Paraguai assina o primeiro acordo de relações diplomáticas com Taiwan em 1957, né? Ali um pouquinho depois desse período. O que atrai principalmente os estados é que eles são dois estados pequenos que demandam de auxílio de outros estados maiores, principalmente ali a questão dos Estados Unidos, né? Aqui o Paraguai tinha uma relação muito próxima com os Estados Unidos, mesmo antes ali da Segunda Guerra, devido principalmente à ditadura do Stroessner, que foi financeiramente apoiada pelos Estados Unidos, assim como as ditaduras latino-americanas. Então você encontra a própria ditadura do Stroessner tinha esse caráter anticomunista como muito forte dentro do próprio governo. Essa era o que legitimava a permanência dessa ditadura na América Latina e permaneceu por muito tempo, um pouquinho ali, mesmo depois as ondas democráticas terem invadido a América Latina em si e terem subido, né? O que acontece foi que o Paraguai encontra ali mesmo, em Taiwan, uma similaridade, porque era um estado razoavelmente ali um pouco isolado. Então o Paraguai sempre, de uma certa forma, permanece isolado, principalmente as grandes dificuldades ali com as políticas entre a Argentina, o Brasil, ali próprio no Uruguai, depois da Tríplice, a guerra ali da Tríplice. Então sempre foi um estado, de uma certa forma, afastado da região. E ali em Taiwan ele surge, veja, tem dois governos com dois militares. Então Chiang Kai-shek, que era um militar, né, do exército nacionalista chinês, o próprio Stroessner, um comandante general, todo ali. Então você tem essa proximidade de serem governos parecidos, de terem demandas anticomunistas parecidas, né? E aí o apoio financeiro também que tanto esses estados se aproximando poderiam ocorrer. Principalmente porque eles eram, de certa forma, financiados pelos Estados Unidos. Então existia também esse passo, esse estado tem o mesmo modelo de governo que eu, ele tem as mesmas demandas ideológicas que eu, ele tem os mesmos aliados do que eu. E aí você começa a construir essa amizade em si a partir dessa situação, né? Ele tem um impacto bastante grande na construção ali, porque a partir... o Stroessner se apega muito a Taiwan em si, né? O Partido Colorado em si tem muitas demandas. E aí, como o desenvolvimento econômico de Taiwan, a partir ali, né, que financiando, porque existiu um período em que os Estados Unidos foi responsável pela segurança taiwanesa. Então, não existia gastos necessariamente com isso, né? Nesse período, principalmente, em que ele foi reconhecido, Taiwan foi reconhecido como a China oficial. Então, foi possível desenvolver economicamente, socialmente. Eventualmente, Taiwan se transforma num tigre asiático, né? A gente vê como a economia madura que já entrou ali no período, já na década de 90. E aí o Paraguai também se aproveita dessa possibilidade de desenvolvimento em conjunto, né? Então, a gente tem um estado que está podendo evoluir financeiramente e a gente aqui na América Latina, um lugar mais desenvolvido. Então, tem muito aprendizado, muita troca de projetos de cooperação. Então você vai ver muito, já teve treinamentos militares aqui, que vieram de lá ou foram para lá, sendo treinados também na região. Bastante trocas entre os próprios governos aqui. Então o Partido Colorado permanece aqui, tinha uma ligação muito próxima com o Kuomintang, que era o partido de Chiang Kai-shek no período. Então você tem essa possibilidade de desenvolvimento conjunto que se inicia com uma relação entre o Taiwan e o Paraguai nesse sentido, e ideologicamente eles estavam alinhados também com dois governos militares, então duas ideias, né, ideológicas contra o comunismo na época, nos moldes que a gente entendia naquele período, e aí surge esse relacionamento também muito apoiado pelos Estados Unidos, né? Então a gente, desde o início aqui, lembrar um pouquinho que os Estados Unidos carrega esse apoio pelas tentativas, né? Pelo que ele pregava no sistema internacional, que era uma ideia de um mundo livre, um mundo capitalista, tudo isso que a gente conhece, os fatores. Na sua dissertação, você fala sobre os anos 70 ali que aconteceram os primeiros acordos de cooperação
agrícola, né? Essa cooperação agrícola com Taiwan, a gente pode dizer que esses acordos de cooperação técnica agrícola são os responsáveis pelo crescimento e pelo desenvolvimento da agricultura industrial no Paraguai, que a gente tem visto nos últimos anos? Eles são, com certeza, facilitadores desse processo, né? A maior atenção do Paraguai e do desenvolvimento próprio surge um pouquinho aí depois, quando o Andrés Rodrigues dá o próprio golpe de Estado no Stroessner, né? Porque a partir daí você começa a realmente buscar o desenvolvimento do Paraguai em si. Antes disso, todo o desenvolvimento que você tinha, de certa forma, estava sempre pautada na figura dos desejos e das vontades de Stroessner. Então, a partir desse momento também, você começa a desenvolver, né? Você sai ali da ditadura, a partir do Andrés Rodrigues, ele ainda é um general também, ainda faz parte do exército, ele ainda se permanece um pouquinho, mas você começa a falar de projetos, principalmente da que a gente fala aqui em relação ao Estado de política externa voltada para o Paraguai em si. Então, esse aumento exatamente dos acordos de cooperação técnica, os acordos de cooperação na área de turismo, na área agrícola, essa transferência de tecnologia que acontece nesses acordos é muito importante para a construção do Paraguai. Um projeto que se mantém, se não me engano, até hoje, é a plantação de flores ali no Paraguai em si. Esse é um projeto desenvolvido por Taiwan, né, que iniciou na região. Então, você tem uma outra área também que acontece por transferência de tecnologia. Em Taiwan é muito comum você ver, assim, cidades inteiras que é só plantação de flores. É um ponto turístico, as pessoas vão visitar. E ali no Paraguai eles transferem essa tecnologia. E existe um projeto bem no começo também, que é essa plantação de flores. E eles têm algumas áreas de interesse que também servem a Taiwan, no caso. Então, quando você tem uma área principalmente transferência de tecnologia, serve aos dois países, né? Porque você está produzindo o que você está tecnicamente transferindo tecnologia para que aquele país produza de melhor forma aquilo que lhe interessa comprar também, né? Então, com certeza, é um dos facilitadores. E mais recentemente, a gente vê que Taiwan tem influenciado financeiramente também a construção da indústria paraguaia. Então, você tem um parque tecnológico em Minguaçu, que se chama Taiwan. Então, é um parque financiado por Taiwan. Você tem o desenvolvimento, tem um incentivo financeiro para que empresas taiwanesas morem ali no Paraguai e desenvolvam, então se permaneçam ali. Se você vê a população taiwanesa ali um pouquinho depois, né, da imigração, você vê que são donos de lojas, são donos de desenvolvimento. Então, existe esse interesse de como se mantém um aliado há mais de 60 anos, né? O Paraguai e Taiwan em si, de que se desenvolva também. Então, existe sim, e eu acho que é um dos pontos principais também dessa possibilidade de desenvolvimento do Paraguai, a entrada de Taiwan. Tem também, acontecem doações, empréstimos não reembolsáveis. Ali no período, se eu não me engano, depois que o Mário Amido foi eleito, você tinha um projetos sociais ali, que Taiwan destina financeiramente uma doação para a construção de vivendas populares, né? Então, você permanece ali incentivando, através dessas doações, esse empréstimo, essa transferência de tecnologia taiwanesa, tanto os projetos sociais ou econômicos para o desenvolvimento do Paraguai. E se entende como uma das coisas que Taiwan precisa fomentar, até para esse relacionamento que a gente fala, né, singular em relação aos outros estados. Júlia, e tendo em consideração essa relação tão estreita com Taiwan, como é que fica a relação do Paraguai com a China? O Paraguai ali com a China, ele tem que suponho que tem que dar uma dançada de como se resolver. Então, por muito tempo, se entendia que não existia nenhum relacionamento, né? Hoje, ela é um argumento usado muitas vezes para pautar uma alteração de reconhecimento do Paraguai para a própria China continental. O que existe é que existem sim esses relacionamentos, eles só não acontecem de formas oficiais. Então, o que a gente descobriu, principalmente dentro dessa pesquisa, foi que ele se utiliza de, geralmente, organizações não governamentais para realizar isso, né? A principal que atua hoje em Taiwan é a União Cultural, Industrial, Tecnológica e Comercial Paraguai e China. Ela é uma ONG e ela é responsável por hoje fazer... Ela é a única reconhecida pelo governo paraguaio como uma instituição de fomento da aproximação entre China e Paraguai. Então, ela cria laços com diferentes braços do governo chinês
e também faz essa ligação entre o governo chinês e o governo paraguaio. E não necessariamente somente o governo paraguaio, mas os partidos ali no Paraguai, né? Então, ele já foi uma instituição que fomentou visitas da Xinhua News, que é a agência, né, do Estado chinês de notícias. O próprio tem um pedaço do Partido Comunista Chinês que é responsável pela relação entre partidos internacionalmente. Então, trouxe essa visita, levou delegações paraguaias para a própria China continental. Em 2010, que teve a Expo Shanghai, foi o responsável por levar a delegação paraguaia para lá e para fazer essa participação, que é considerado um dos pontos de ascensão da China também. É uma feira mundial que acontece lá. Então, esse ano, acho que, se não me engano, foi em Dubai. Então, você vai lá, você apresenta o que seu país exporta, você apresenta a cultura do seu próprio país. Esse período foi a primeira vez que a bandeira paraguaia foi hasteada em solo chinês também, né? E eu faço diferença entre solo taiwanês, Taiwan, e solo chinês, né? A própria China. Então, ela é feita através dessas comunidades. Não existe só a União Cultural, existem várias outras, mas sempre por meios não oficiais. Então, é como se fizesse essa ponte. Tecnicamente, eu estou em contato com 2 governos, mas existe algum mediador. Então, tecnicamente, não tem nenhuma relação oficial, né? Porque o que impede essa existência de relações oficiais é se você coloca um órgão chinês dentro do Paraguai, enquanto o Paraguai possui embaixadas, possui todos os órgãos oficiais taiwaneses, você estaria reconhecendo duas Chinas, né? E a China continental permanece sob o princípio de uma só China e 2 sistemas. Né? Ali, assim como era a mesma situação mais ou menos de Hong Kong, que hoje foi devolvida e permanece. Mas seria o entendimento da China, né, em si, de que existe uma China e 2 sistemas. Então, se você coloca um órgão seu oficial, por exemplo, dentro do território paraguaio, quando você tem uma embaixada de Taiwan, que existe ali em Cidade do Leste, uma embaixada, um consulado e a embaixada em Assunção, então você entende que existem 2 Chinas. Então, vai contra o princípio. Por isso que tudo precisa ser feito, de certa forma, não é debaixo dos panos, mas indiretamente, né? De laços semi-oficiais ou não oficiais. E, recentemente, em 2019, a gente teve ali no Paraguai a instalação do Civeca, que é um sistema de atenção de cargas, né? Que foi financiado pela União Cultural. Então, hoje o Paraguai, por exemplo, pode acessar e classificar, né? Fazer tudo isso, todas as cargas que entram ou saem do Paraguai para a China continental. E essa troca de importações e exportações que visa esse cuidado visa diminuir a evasão fiscal que se tinha em relação à China continental. Então, existe isso, funciona, faz parte da realidade paraguaiense, só que ela é por esses meios não oficiais, e aí, em alguns momentos, ela é utilizada para argumentar uma alteração de reconhecimento ou, né, questões econômicas, mas ela é presente e se transforma nessas ONGs que fazem, né? Hoje em dia, a gente tem a União Cultural ali, a mais proeminente, né? A que tem mais atuação, mas existem vários pequenos institutos e empresas que fazem essa aproximação também ali no Paraguai. E por que o Paraguai é o único país da América do Sul que reconhece Taiwan como um território independente? Essa é uma pergunta que a gente nunca vai ter muito uma resposta definida, né? São várias talvez, mas são diferentes razões, né? A gente pode algumas que acho que me chamam mais atenção. Pode ser esse interesse do Paraguai ser, de certa forma, especial a Taiwan, porque no momento, se existem somente, hoje a gente só tem alguns países da América do Sul, o Paraguai é o único, né? E dentro a gente está com, se não me engano, 14, e são dos poucos países que conhecem Taiwan. Então, você estar entre um grupo de menos de 20 estados aqui, e você está entre um grupo de 100 e poucos em relação à China, que hoje é um dos maiores, né, exportadores do mundo, talvez o Paraguai não seja tão interessante. Então, o que você pode barganhar, entre aspas, com Taiwan e o que você pode barganhar com a China tem pesos muito diferentes. Quando você é um estado pequeno ou quando você é tecnicamente, hoje, Paraguai, acredito que a gente pode afirmar com facilidade que o Paraguai e Taiwan, para Taiwan, o Paraguai é o relacionamento mais importante que eles possuem. Que mais apoio, que mais financeiramente tem ajudado. Então, assim, talvez haja pouco interesse do Paraguai em si de ser
mais um com a China continental e ser simplesmente o mais importante para Taiwan, né? Taiwan às vezes não tem o poderio financeiro que a China continental tem, mas aí você também tem que dividir aquele poderio econômico entre tantos países, enquanto para Taiwan você consegue permanecer, e aí especialmente falando. Também existe um pouco de interesse chinês no Paraguai. Esse foi uma coisa que já trouxeram alguns deputados, senadores ali paraguaios e alguns projetos de demanda de alteração de reconhecimento, que os chineses não têm muito interesse no próprio Paraguai, porque a produção paraguaia em si não é muito diferente da outra produção latino-americana. Então, questão de soja e carne, o Brasil produz, a própria Argentina produz de certa forma. Então, não é uma região tecnicamente estratégica. Então, você não tem, por exemplo, um acesso ao mar que seria de interesse, você não tem grandes rodovias, você não tem muitas demandas que o Paraguai poderia atender, por exemplo, a própria China continental. Então, também existe um certo desinteresse, né, com esses estados. Que tudo que você poderia ali ter no Paraguai, de certa forma, você consegue ter, e talvez até mais barato, por regiões maiores, por maior facilidade, né? E existe também um relacionamento muito forte entre o Partido Colorado e o próprio governo taiwanês, né? Então, ele inicia lá em 57, quando a gente viu. Ele se fortalece com a atuação do Paraguai e também de Taiwan, que ele chamava de uma Liga Internacional Anticomunista, que no período da Guerra Fria estava, né, trabalhando, e aí depois ela passa e tem outro nome sobre liberdade, tudo isso, mas também era esse apoio ideológico que teve, e o Partido Colorado ali permanece até hoje por muitos anos no próprio governo taiwanês, no próprio governo paraguai. E então existe essa proximidade também entre o partido que atualmente governa o Paraguai e o partido taiwanês que existe, e que aí também se fala de possibilidade. E aí essa não é uma pesquisa que a gente conseguiu desenvolver ainda, mas fica em aberto para próximas pesquisas aí, sobre uma corrupção existente entre o Partido Taiwanês e o próprio Partido Colorado, ou um governo entre outros. Também se fala dessa existência de que rodaria dinheiro ali para que isso se mantesse também. Então, são várias as questões. Acho que é uma junção de todas elas, assim. Então, a gente é legal ter esses pontos para pensar o que pode justificar, assim. Raramente a gente vai ver uma abertura de, não, a gente está aqui por causa disso. Então, é sempre... O trabalho da pesquisa é isso, é levantar possibilidades e acompanhar o que a gente tem. Você falou antes que o Paraguai passou por um período de ditadura bem longo, né? E Taiwan, quando ela se separa da China, não sei se eu posso usar o termo separar, mas é assim, quando Taiwan se declara um país, ela foi desde o princípio democrática, ou ela passou por algum período de ditadura também? Ela supostamente passa como, tecnicamente, né, uma certa democracia e vivendo numa questão democrática, né? Mas ali no Chiang Kai-shek, principalmente em relação ao território de Taiwan, ela foi muito uma espécie de invasão. Então, assim, Taiwan em si tinha uma ilha. Ela era governada pelas regiões, né? Então, as pessoas meio que da ilha estavam ligadas à China continental, mas tinham seu próprio governo, principalmente aborígenes, indígenas que tinham no território, e é uma cultura que permanece muito forte para eles. Então, você chegou nessa região e você subverteu todas as pessoas. Então, você tinha o exército nacionalista chinês, que existe uma data, foi em fevereiro, tem um data específico, que ele foi um massacre de taiwaneses no período. Quem não queria se devolver, se dar o seu território a um novo partido que chegava, né? Então, assim, você tinha a ilha de Taiwan e você, tecnicamente, transformou ela na República da China, assim. Então, houve esse período de repressão e sempre houve dentro de um partido militar, que era o Chiang Kai-shek, que era o general, que tinha esses interesses, estava muito ligado ao próprios Estados Unidos, que financiou algumas ditaduras do período. Então, também estavam ligados, principalmente a essa ideia desse grande medo de um avanço comunista, que caminhou para esses atos sempre autoritários, mesmo que tecnicamente se chamasse República da China, né? Então, você tinha a fachada, de alguma forma, assim como a gente tinha no Paraguai, né, que era uma fachada de uma democracia,
uma fachada de respeito aos direitos humanos, mas na verdade você tinha um governo autoritário, que não tinha nenhum interesse por nenhumas pautas sociais, não teve nenhum interesse quando eles entraram, por exemplo, na região da ilha de Taiwan, e lidar com a cultura da ilha, que eram, né, pessoas que moravam ali, pessoas que construíram a sua própria comunidade. Então, esses taiwaneses foram subjugados também no que eles chamam do período de massacre, que a gente fala que é desse período, do mandato de fevereiro, que você começa a falar de uma identidade taiwanesa. Porque eles também não simplesmente surgiram. E é isso que a gente usa, esse argumento que os taiwaneses falam e constroem sobre a possibilidade de uma China em dois sistemas. Foram mesmo sempre uma China? Então, tem esse debate que se traz, assim, de uma identidade diferente da outra. E você vai ver muitos desses debates, principalmente de Taiwan e China, é essa questão de que identidades diferentes, nós somos pessoas diferentes, desde quando eles entraram aqui. Somente quando essa fuga acontece desse sistema chinês capitalista que vai para Taiwan, ele precisa subjugar todas as pessoas que viveram na ilha, nos moldes que eles viviam, para agora se tornar uma nova pessoa. E eles não fizeram, não se entenderam como parte da própria república, assim. Eles se entendem como parte e passa a se formar ali só quando se compreende que não vai mais se retornar. Então, então a gente não vai conseguir voltar para lá, aí agora a gente vai fazer o nosso sistema aqui. Antes disso, é uma região ocupada, que você subjuga as pessoas que estão vivendo lá, até supostamente eles pudessem retornar. Então, ele vai começar a se governar como a própria, né, República da China, depois ainda do Chiang Kai-shek, anos depois, que você vai começar a construir uma política voltada, por exemplo, para Taiwan. Então, querendo ou não, um governo autoritário que tem uma fachada de democracia ali por um bom período. E a pandemia de Covid 2019, ela influenciou essas relações com Taiwan e o Paraguai? Como que Taiwan... Primeiro eu queria entender como que Taiwan lidou com a pandemia de Covid e como que isso influenciou as relações com o Paraguai. A questão do Covid trouxe, principalmente, né, até internacionalmente, trouxe esse debate novamente sobre a questão de Taiwan e a própria China, né? O que disse que os pesquisadores e tudo mais de Taiwan teriam tido sinal desse vírus anteriormente e avisado a própria Organização Mundial da Saúde. Só que Taiwan não faz parte da OMS e não faz parte de outros órgãos internacionais, principalmente porque a China não deixa, veta essa participação. Então, nesse período, supostamente Taiwan teria reconhecido e teria avisado a própria OMS, ninguém meio que fez nada, então surgiu já esse problema por aí. Por a gente, as pessoas entenderem como uma falha, esse país aqui não participa. E é um país que tem acesso à saúde gratuita também, tem uma quantidade, né, de medicinal, tanto da medicina tradicional, né, chinesa, quanto a medicina ocidental, existe bem legal dentro do próprio país. Essa convivência das duas, assim. Então, supostamente, Taiwan teria avisado, a China, como, né, teria deixado passar. E surgiu esse debate ali, que começa entre as duas Chinas, que a gente pode falar. Então, surgiu isso ali. E Taiwan teve um enfrentamento muito bom inicialmente da pandemia, né? Se não me engano, eles... É um país menor, é mais fácil você controlar a entrada. Então, eles querendo dar uma ilha. Então, assim, todo mundo vai chegar de avião, de barco. Isso é muito mais... Querendo da dimensão de um país, esse cuidado é mais fácil de ser feito. E como no Brasil, a gente tem fronteiras terrestres. É muito mais difícil você fechar, né? Sendo uma ilha, tem essa facilidade melhor. E, se não me engano, ficaram aproximadamente mais de 200 dias, um grande período, vivendo normalmente, não tinha mais nenhum caso. Então, se permaneceu assim, foi visto como uma forma exemplar de cuidado com a pandemia, né, em si. O que acontecia nesse período, enquanto Taiwan não tinha nenhum caso, era que a China também tinha uma boa apresentação da pandemia, porque eles conseguiram, de infraestrutura, desenvolver muito. Então, você criou hospital de campanhas, que você já poderia trazer as pessoas ali para financiar, né, para permanecer ali nesses espaços. Você tinha, principalmente, o pioneirismo nas vacinas da própria China, que foi em si, acho que extremamente relevante, e não tem como, né, falar de outra forma, apesar de não ser uma vacina tão eficiente, que a gente sabe que esse
de vírus inoculado, que eles chamam, né? Então, é uma vacina que não é tão eficiente quanto as vacinas de RNA, que a gente vê que são as vacinas mais ocidentais. Então, esse é um padrão mais tradicional de se fazer vacinas, foi isso que foi construída também em conjunto com o Brasil, e assim, indispensáveis, obviamente, né? Primeiros que chegaram, pioneiros nesse sentido. O que é essa construção? Então, a gente teve essas duas demandas, né? Com o tempo, a China também passou a ter mais controle sobre o vírus com a política de Covid-0. E aí a gente vê essa retorna que poderia também ter mais horas de conversa sobre essa questão. Mas o que acontece nesse período é que o Paraguai, por não ter nenhum reconhecimento da China continental, sofre muito em ter ajuda que a China distribuiu aos outros países, por exemplo. Então, teve um período que a China distribuiu um avião com materiais hospitalares, um avião com médicos na própria Itália, num período que eles enviaram médicos para fazer. A questão das vacinas, que foram pioneiros na venda também e nessa fabricação. E além dos próprios hospitais que a gente viu de campanha, essa estrutura toda que foi montada e essa tecnologia, dá para chamar, para fazer tudo isso, né? Porque a gente não se aprende a fazer essas questões, tem esse cuidado. Então, para o Paraguai foi muito difícil esse período, porque ele não conseguiu fazer isso. Ele não conseguia, então, ter apoio financeiro da China ou apoio hospitalar. Taiwan chegou a fazer várias doações, tanto, se não me engano, de algumas UTIs que foram bancadas para ser criadas no Paraguai. Porque o Paraguai, durante a pandemia, acho que tinham somente 300 UTIs no país inteiro. Então, ou até menos, não tenho certeza dos números. Mas Taiwan fez a doação de materiais, fez a doação de tudo isso. Mas, por exemplo, na vacina, isso foi o que a gente viu aqui na região bastante, para quem morou daqui, podia acompanhar, foi que, supostamente, se autorizou a venda de vacinas chinesas com a condição de que fosse alterado esse reconhecimento do Paraguai para a China continental. Então, disse que foi ligado a ser dito que, olha, a gente vai vender vacina, mas só se vocês reconhecerem a gente. E esse foi um debate que o secretário de Estado no período dos Estados Unidos ligou para o Paraguai, supostamente falou, olha, não é assim, vocês precisam entender quem são os aliados de vocês há tanto tempo, essa é uma mudança que vocês querem fazer nesse período. E houve projetos de alteração de reconhecimento por dentro ali dos senadores, dos deputados, principalmente demandando isso. Foi o que a gente viu mais essa demanda. A partir de 2020, surgem 3 ou 4 projetos que falam só sobre a pandemia. Então, que a gente tinha que ter relações com a China, porque eles fizeram todo o bom cuidado da pandemia. Olha o tanto de hospital que eles construíram, eles poderiam estar fazendo aqui. Olha essas vacinas que a gente não consegue comprar, por causa que a gente não tem esse reconhecimento. E o que houve foi muito a entrada dos Estados Unidos nessa reafirmação do governo. Então, olha, a gente tem quem são os seus apoiadores. Relembrar, retomar o que a gente vê dessa amizade esse relacionamento entre Taiwan, o Paraguai e os Estados Unidos em si. Então, houve essa entrada dos Estados Unidos mais fortemente nisso. E aí você, logo após essa demanda sobre as compras das vacinas e sobre essa polêmica que surge ali, que o governo chinês diz que não aconteceu, o governo paraguaio diz que aconteceu, as outras pessoas ali, que essas instituições ali, que a gente fala tanto da União Cultural e das outras ONGs, dizem que também não ocorreu, que não foi essa demanda, né? E assim, tentaram-se fazer compras particulares ali no Paraguai, né? Mas essa foi um acordo entre os estados em si na hora dessas vacinas, que elas não seriam vendidas para empresas particulares, privadas. Iam ser vendidas a estados. Então, assim, essa compra não poderia passar por essas empresas privadas, como a gente viu as outras formas acontecendo. E, então, ali, depois que isso aconteceu, teve várias doações de vacinas, indo tanto da Índia, de outros próprios Estados Unidos, países alinhados ao Paraguai. E aí deu uma baixada nessa questão dessa poeira. E recentemente, também, no finalzinho quase da pandemia, já, não no finalzinho, mas no período mais tranquilo da pandemia, Taiwan testou a própria vacina também no Paraguai, chamada da Medigen, que é uma vacina de RNA também taiwanesa, e teve fases de testes ali no Paraguai também. E era uma vacina que assim, aprovada também seria, por exemplo, doada e compartilhada de certa forma com o Paraguai. Então, a gente teve esse período ali de aumento na demanda de alteração de reconhecimento
em relação aos outros períodos, principalmente pelo tratamento da China em questão de infraestrutura e das vacinas também, que era o interesse. Então, um pouquinho foi o que aconteceu ali no Paraguai, dessa questão. Júlia, e nesse contexto todo que você está montando pra gente, a gente está vendo que os Estados Unidos têm um papel ali que parece ser secundário, né? Mas as articulações são muito fortes. A gente fica tentando articular, manter a relação de Taiwan, articular a relação de Taiwan com a China, articular a relação de Taiwan com o Paraguai, né? Então, para que você consegue descrever pra gente qual que é o papel dos Estados Unidos nessas relações entre esses três países, né? Taiwan, China e Paraguai? Eu acho que se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver, principalmente, né, que os Estados Unidos ali atuou mais intensamente, acredito, ali, bem no início da separação, né, entre a China continental, que era uma China comunista, e a China nacionalista de Chiang Kai-shek, que foi o exemplar capitalista. Então, você já tem um apoio muito grande dos Estados Unidos nesse período, que está, né, divulgando e propagando um sistema capitalista, né, um molde de existência dentro do sistema capitalista, daqueles moldes do período, que se transfere de alguma forma até hoje. Então, existe esse apoio financeiro dos Estados Unidos, visto como uma hegemonia mundial no período, que existiam duas disputas. E ali depois, quando você vai ver ainda, né, a questão da queda também do próprio comunismo russo no período, então você vê que já não tem mais quando você não tem mais esse empate entre dois sistemas, aí você vai continuar com esse apoio financeiro, com esse apoio militar em Taiwan, por exemplo, também. Então, por um período, os Estados Unidos foram responsáveis por cuidar militarmente de Taiwan, né? Invadir, cuidado para que não invadisse, que não houvesse uma ameaça comunista ali no período. Os moldes que a gente conhece ali na Guerra Fria, né? E no Paraguai também. Então, o maior interesse no período ali dos Estados Unidos, quando a gente vê essa separação no início do relacionamento, é barrar um avanço do comunismo, tanto na Ásia quanto na América Latina, né? Então, o Paraguai era um país de interesse nesse sentido, porque está bem no centro da região, ali do lado, grandes estados importantes como o Brasil e a Argentina no período, ali também, né? Hoje o Brasil ainda maior ali, expoente, então, assim, muito interesse. O próprio, a gente tem a Operação Condor, que perseguiu comunistas no período. Tanto o Taiwan participou dela também, como tinha, obviamente, na mão dos Estados Unidos. Então, se inicia essa permanência dos Estados Unidos como uma tentativa de você ajudar financeiramente, militarmente, de certa forma, diplomaticamente, esses estados, que são estados capitalistas, tinham, até do período se iniciam com ditaduras, mas para que pudesse, de certa forma, conter um avanço de um comunismo dos moldes da Guerra Fria, tanto ali na Ásia como na América Latina, né? Então, a gente tem esse apoio no período e se permanece hoje, até hoje, essa questão dos Estados Unidos, com esses dois estados, ali como o Paraguai, principalmente, porque ele entende que ainda essa permanência de Taiwan ligada ao Paraguai impede que a China tenha influência sobre toda a região, por exemplo, aqui. Principalmente na América do Sul, mas também a região da América Latina. Então, essa permanência de Taiwan, bem ainda no centro, ali na América do Sul, sendo reconhecida pelo Paraguai, pede que a China cresça essa maior influência aqui na região, que não é de interesse dos Estados Unidos, né? Quanto mais o avanço da China, você pode tirar, ou a gente já fala dentro dos sociais, de um deterioramento da hegemonia estadunidense, principalmente pela China, com a ascensão chinesa. Então, essa permanência com Taiwan e com os Estados Unidos, com o Paraguai dos Estados Unidos, está muito ligado a essa tentativa ou essa vontade de barrar um avanço chinês ainda maior. Então, se entende que no momento que se houver, né, alguma invasão a Taiwan, ou quando você não houver mais nenhum estado reconhecendo a Taiwan, isso é um maior poder para a própria China, e aí você vai ter cada vez mais alguém que vai poder, ou algum estado que vai bater de frente com os próprios Estados Unidos, né, com esse avanço. Essa ascensão chinesa, que hoje vários debates a ser feitos em relação a isso também, mas existe esse principal interesse dos Estados Unidos em relação a isso, então manter atualizados e manter a sua própria hegemonia. E também tem esse histórico de relacionamento entre os estados,
os Estados Unidos supostamente não se coloca em defesa da independência de Taiwan, que ainda é considerado alguns países, mas ainda se considera como parte da China, se coloca dali no princípio de beleza, uma China, dois sistemas, mas o que tecnicamente preza por, o que todos que a gente está envolvidos aqui, é o mantenimento do status quo. É uma boa situação que se encontra agora. O próprio Paraguai tem relações comerciais com a China continental, o próprio Taiwan tem relações com a China continental economicamente, né, financeiramente falando. Teve períodos em que teve as próprias relações diplomáticas também, depende de quem está no poder nos dois estados. Mas existe sim essa troca, essa existência dentro do sistema internacional como qualquer outro estado. Mas você tem aí essa disputa entre um avanço de outro. E o Paraguai fica meio que ali entre duas grandes potências e entre as duas demandas ali, questões que acabou. Agora a gente terminou aqui. E agora a gente está ali entre uma disputa eterna, possivelmente, entre os Estados Unidos e a China, e entre essa questão de Taiwan ali, que também mais de uns bons anos nós teremos ainda para debater. Essa questão China e Taiwan é meio confusa. Acho que quem está assistindo a gente vai ficar meio confuso. Você consegue explicar mais ou menos pra gente como que é essa relação? Porque assim, Taiwan se declara independente, a China fala que Taiwan faz parte da China e fica essa confusão. Você falou que historicamente eles se separaram e tal, mas atualmente como que é essa relação? O que aconteceu ali, que se a gente vê... A ideia de duas Chinas é porque tanto quanto o Chiang Kai-shek, o governo capitalista e nacionalista chinês, quando foi para Taiwan, quanto a China continental se entendem como a China legítima. Então, se entendem... Isso é muito uma questão cultural, muito uma questão própria de toda a construção chinesa, se entender como nós somos a China que deve permanecer, nós somos a China que precisa ser unificada, né? Hoje, Taiwan não tem essa demanda tanto de uma China, que hoje você tem um partido que comanda o país em si, um governo que é mais para a independência, né? Então, a independência seria esse entendimento de que somos um país independente, que nós não fazemos parte de uma China, que nós temos identidades, temos sistemas de governo, né, de formas diferentes, e essa separação. O que acontece hoje é que, nesse período ali, até de 1949 a 1979, a gente teve o reconhecimento da China de Taiwan, a China capitalista, como a China que ocupava o espaço da ONU, que ocupava os espaços da Organização Mundial. De todas essas, foi essa China que permaneceu. Houve uma mudança depois, a partir dos Estados Unidos, a partir de outros interesses, principalmente a aproximação dos Estados Unidos se dá principalmente ao entendimento da Rússia como um inimigo comum. Então, os Estados Unidos têm uma cena na China comunista, porque, olha, se vocês não se alinharem com a gente, vocês vão ser destruídos pela Rússia. Pela União Soviética no período. Era isso que supostamente se dizia, se afirmava para a própria China continental a partir dos Estados Unidos. Então, você começou a criar esse relacionamento a partir desse inimigo comum. Então, você passou um período onde... então a gente reconhece todo mundo aqui. Aí você passou... Peraí, a gente não reconhece mais outras pessoas? E aí alguns estados acompanham de primeira, como os Estados Unidos, essa volta para, essa virada para a China continental em si. Alguns países acompanham depois, mas o que fica e o que permanece alguns de alguma forma ainda ligado a um pouquinho dessa ideologia anticomunista, um pouquinho ligado aos laços que são muito profundos entre alguns estados. Depende muito de quem permanece no governo, de cada estado que reconhece. Então, hoje a gente tem estados que reconhecem Taiwan como um país independente, tem relações diplomáticas consuladas somente com Taiwan e não com a China continental. E aí tem um status híbrido para Taiwan, tecnicamente, que é um país tecnicamente reconhecido, mas não é um país, né? A gente fala para reconhecer um país que tem um governo, um território e uma população, tecnicamente. Taiwan tem todos eles, né? E a própria China continental também ali. Então, o que acontece hoje é essa relutância
e alguns estados a se reconhecerem a China continental por diferentes razões. Pelo alinhamento ideológico, pela ideia de que reconheceram a China como não uma democracia, por exemplo. Então, alguns estados não compactam por isso. Alguns estados que hoje são menores estados que reconhecem Taiwan, e aí tem aquele interesse mesmo. Bom, às vezes é mais interessante eu ser um estado menor que reconhece a esse estado menor e me dá mais atenção do que bem interessante em reconhecer um estado maior. Por exemplo, a gente ali no período, o Panamá alterou o reconhecimento recentemente, né? Ali, principalmente porque a China trouxe demandas mais interessantes no canal do Panamá. A questão financeira é muito maior, né? Então, geralmente, essas alterações de reconhecimento que hoje em dia permanecem estão atreladas ao certo apoio econômico e uma barganha econômica da China continental com esses estados. Mas, no fim, é isso. Alguns estados permanecem reconhecendo a Taiwan por questões ideológicas e econômicas, eu acho que são as mais principais, a gente pode falar. E aí você concede a Taiwan status híbrido dentro do sistema internacional. É um país que alguns reconhecem independente e que outro não. Então você fica nessa caminhada. Para termos dentro das relações internacionais, dentro das participações em órgãos internacionais, tecnicamente ainda Taiwan faz parte da China e se entende a China como a junção à própria China entre Hong Kong e Taiwan e a China continental, e que essa seria uma China e dois sistemas, nesse sentido. Eles têm um sistema tanto de Hong Kong e de Taiwan, seria mais ou menos o mesmo, a permanência dessa ideia de uma China e dois sistemas, os três Estados Unidos, mas com o próprio governo de Taiwan e de Hong Kong. Então seria, fica nesse estado sempre. Voltando aqui para nossa pauta, e como funciona a relação de imigração entre paraguaios e taiwaneses? Aqui para o Paraguai, Taiwan tem basicamente carta verde, assim. Existe um incentivo até pela parte do governo taiwanês de trazer os taiwaneses para estarem aqui na região, né? Então, por exemplo, a gente vê em Ciudad, que uma cidade claramente precisa do comércio desse permanente, você vai ver que você tem milhares de lojas chinesas, assim. Você entra na lojinha, que é ótimo, porque o pessoal que vai visitar acaba fazendo de outra parte de turismo, mas você tá lá. Tem um mercado só taiwanês ali, você entra num restaurante, esses restaurantes chineses que geralmente são. A população maior que reside no Paraguai, e se não me engano em Ciudad, se não me engano é a segunda maior comunidade de taiwaneses fora de Taiwan, aqui em Ciudad, são taiwaneses. Então eles vêm porque existe um incentivo para você ter moradia, para você abrir sua empresa aqui, para você trazer uma loja. Então o que aconteceu muito, existem, por exemplo, taiwaneses que moram aqui, tem uma lojinha, e trazem de Taiwan o que eles precisam vender aqui, né? Financeiramente é mais interessante, né? Existe esse incentivo do próprio governo taiwanês de fazer essa questão. Como a gente tem um consulado, né? Consulado e uma embaixada, para você ter moradia também é facilitado. Para o Paraguai também é interessante trazer essas pessoas que, querendo ou não, os taiwaneses em si têm um poderio financeiro melhor do que a região da América Latina, foi um tigre asiático, tem uma economia madura há muito tempo, tem uma taxa de crescimento mais ou menos, né, razoável, então não está sempre crescendo, mas também permanece estável, né? Então você faz com que exista esse incentivo dos taiwaneses morarem aqui no Paraguai, e aí principalmente vejo poucos amantes de paraguaios morando em Taiwan, não reconheci, mas existe, por exemplo, que eu vejo que é o mais gritante principalmente a questão do intercâmbio entre taiwaneses, entre os taiwaneses aqui que vêm para cá estudar e os paraguaios que vão para lá, né? Então, como é visto o próprio Taiwan como uma região de construção de alta tecnologia, uma educação exemplar, como tem visto, todos os índices sociais altos, há muito interesse do pessoal do Paraguai de estudar lá. Então, você vê às vezes que os paraguaios saem, estudam lá, retornam, abrem uma empresa ou trabalham em grandes empresas ali no Paraguai, né? Então, você tem essa troca principalmente. Acredito que a gente vai ver muito mais taiwaneses morando aqui e os jovens paraguaios vão a Taiwan, permanecem, estudam, às vezes alguns, né, acabam morando mesmo na região. Então, você tem esse incentivo dos dois governos para você fazer tanto essa questão de migração, mas também essa troca cultural, essa troca
né, tecnológica que a gente vai falar. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo essa troca de um intercâmbio, principalmente nas universidades, recentemente abriu-se uma universidade de Taiwan e Paraguai, ali no Paraguai, né? Voltadas a principalmente cursos de engenharia de interesse, então, engenharia de sistemas, engenharia mecânica, tudo isso que a gente teve ali. Então, existe esse tipo de relacionamento muito próximo fomentado pelos dois estados. Dentro do social do Paraguai ainda existe essas estranhezas, assim, principalmente pela diferença cultural muito grande, né? A comunidade taiwanesa aqui, principalmente do Seudá, que é o que a gente traz mais, ela é muito fechada, ela ainda é bem fechadinha. Então, o mandarim não é uma língua fácil de você aprender, então é difícil, às vezes, você ter uma interação quando alguém fala mandarim que é uma língua que você não entende, e aí você tem que conviver na hora de você fazer trocas comerciais, na hora que você vai para um restaurante ou dentro de uma escola, por exemplo. Você tem escolas só para taiwaneses, para crianças taiwanesas, que você ensina o mandarim, você ensina inglês e você ensina espanhol também, mas tem agora de aula. Algumas igrejas também, mesmo elas sendo, né, Taiwan em si tem uma liberdade religiosa muito grande, então você desde evangélicos, católicos, budistas, tudo você convive. Aqui, o pessoal geralmente vem e acaba indo para uma religião mais, que seja ali dentro do cristianismo ou evangélico, católica. Então, você tem cultos que são feitos em mandarim também, toda essa demonstração. Espaços, por exemplo, a festa comemorações do Ano Novo Chinês, por exemplo, são mais fechadas em ensino à comunidade também. Então, essa comunidade de chineses é um pouquinho mais afastada da comunidade paraguaia. Os jovens em si, como tá sempre... tem nem festa, barzinho, existe muito mais tranquilo, mas as pessoas mais velhas já têm essa dificuldade e existe uma certa diferença também entre cultural, né? Que os taiwaneses veem os paraguaios muito como, quer festar, não pensa no futuro, às vezes não guarda dinheiro. Eu sou os paraguaios, mas o pessoal latino-americano em si, assim, não. Porque tem que ter cuidado, é muito festa. Cuidado em relação com a família. Que na cultura tradicional chinesa é muito, assim, muito enraizada. Tanto pelas questões religiosas, mas desde a construção da comunidade. Então, por exemplo, você vive bem em famílias, às vezes, para sempre. Você vai viver com seu avô e sua avó na mesma casa. Casa de 5 andares, cada um tem o seu andar. Dentro da cultura chinesa, isso é muito comum. E aí, esse cuidado pelo futuro, que tem que casar em tal época, que você não pode ter fora do casamento. Então, mesmo dentro nessas duas comunidades, você ainda está muito separada, principalmente por uma questão cultural entre eles. E esse isolamento um pouquinho dos próprios taiwaneses na região, assim. É outro objeto que pode, né, se transformar numa pesquisa. Por que de que a gente acaba isolando essa comunidade? Às vezes aqui a gente tem uma comunidade árabe que está muito mais intrínseca entre a gente do que, por exemplo, as comunidades chinesas ou taiwanesas, nesse caso, né? Então, é também um debate a ser construído ainda a partir daí. Júlia, e quais são os efeitos, né, dessa relação entre Paraguai e Taiwan para a América Latina, né? A gente vê aqui na nossa fronteira o primeiro efeito que dá para a gente dizer é o comercial, né? A gente vê esse protecionismo, tudo mais que fomenta aqui na nossa fronteira. Mas o que mais que a gente pode destacar? Principalmente essa questão do Paraguai em si, eu acho que o mais gritante para a gente aqui é a dificuldade de você conceber tanto questões econômicas ou diplomáticas como um bloco, né? Pensando aqui no Mercosul, por exemplo. O Mercosul não fecha acordos de livre comércio, só não fecha acordos como um bloco, por exemplo, em relação com a China, porque Taiwan não tem esse conhecimento da própria China continental. Então, você dá entraves a muitas coisas. Então, por exemplo, se você pensar, a China vai investir na região da América do Sul. Vamos investir com o Mercosul. E aí você tem um Estado que não me reconhece. Então, eu não posso passar esses investimentos, não posso pensar num projeto que envolva essa região também, se ela não me reconhece. Você tem essa bastante dificuldade, né, de você ter essa questão mais econômica e diplomática, essa entrada e participação e celebração de fóruns, de tudo isso através de um grupo, que isso impede de acontecer. E aí também, o que a gente vê dos outros estados é que esses outros estados ao redor aqui precisam, por exemplo, também escoar a produção do Paraguai, que, por exemplo, se produz soja, carne, tudo isso acaba chegando à China continental. Mas ele não chega como um produto paraguaio, tecnicamente. Então, às vezes, e até na própria falta de acesso ao mar, do Paraguai, tudo isso, então você tem que
passar, então às vezes ele passa pelo Uruguai, ele passa pela Argentina, o produto que tem que sair ali do Paraguai para chegar até a China, e assim, principalmente de produtos não perecíveis, porque, não perecíveis no caso, tipo, agricultura e pecuária geralmente, a China demanda uma inspeção pré-mar, né? Então, por exemplo, eles precisam ter um órgão de inspeção desses produtos dentro do país que esse produto vem. Só que como o Paraguai não reconhece diplomaticamente, se você coloca um órgão desse governo dentro do Paraguai, você está reconhecendo a Taiwan, a existência de Taiwan. Então, essa produção da China, do Paraguai, precisa chegar até a China, que é o maior comprador mundial, né? Pelo menos assim, em demandas desses produtos. Então, ele tem que passar por outros estados. Então, você tem que passar pela Argentina e, de alguma forma, nacionalizar diferente esses grãos ou essa carne. Tem que passar pelo Brasil. E aí você vai ter uma questão de infraestrutura também. Então, você vai demandar a infraestrutura de outros estados. E aí você vai de novo. Poderia construir uma infraestrutura melhor para todo mundo? Poderia. Mas aí eu não posso fazer esse projeto em conjunto porque o estado não reconhece, assim. Né? Não... São pequenos entraves que, no fim, demandam, né? Travam grandes projetos, por exemplo, ou grandes questões, assim. Dentro da nossa vivência, é mais essa grande, né, movimentação de pessoas. Então, ao mesmo tempo, acho que quando você vê aqui, existe tanto uma grande quantidade de taiwaneses que vem, mas também vem uma grande quantidade de chineses, também tem essa possibilidade. Existem muitas famílias que são taiwaneses e chineses ao mesmo tempo. Então, tanto mora em Taiwan, mora na China. Eles vêm e fazem isso. Essas pessoas convivem tranquilamente de morar em outro lugar e morar no outro, assim. Então, você vai ver essas pessoas vindo pra cá também e atravessando os estados. Como tem basicamente o mesmo visto, vai ter a mesma questão de visto. Então, você pode vir aqui no Mercosul, você vai trazer quem entra facilmente ali no Paraguai. Você já não precisa de visto, entre taiwaneses e paraguaios, você não precisa de visto para ir para voltar. Então, você facilita isso ali. Aqui você vai atravessar, vamos supor, você vai sair do Paraguai, você vai de carro para a Argentina, você vai de carro para o Brasil. Ali você pode seguir por terra. Então, também tem essa facilidade que acaba trazendo. E quais que seriam as perspectivas futuras para essa relação de Taiwan e da China? A gente tem ali sempre já acompanhar, assim, né? A gente recentemente teve uma posição mais firme da China em relação a Taiwan recentemente, né? Então, até o Paraguai também teve algumas questões de reafirmar o companheirismo com a própria, né, com o próprio Taiwan, então reafirmar a independência de Taiwan, teve alguns casos. E hoje a gente tem um cenário um pouquinho diferente, recente, pós a abertura da China, após a Covid também. Então, um pronunciamento recente, a gente está no dia 10 de janeiro, né, recentemente no Ano Novo, o Xi Jinping falou de uma forma mais branda, de caminhar para, tecnicamente, uma unificação com Taiwan, de uma questão. Então, a gente vai ter, o que me parece, alguns anos mais tranquilos. Principalmente nessa disputa, um pouquinho ali, entre essa questão de Taiwan, a gente chama de questão de Taiwan, que é a independência de Taiwan ou pertencimento à China continental. Então, nesses termos, a gente vai ter um pouquinho mais tranquilo. E aí, acho que isso vai acabar fomentando, às vezes, né? Inclusive, um relacionamento como o Paraguai da própria China, mais próspero, pelo menos economicamente falando, né? É difícil pensar uma alteração de reconhecimento do Paraguai. Eu acredito que seja difícil. Você tem há muitos anos, você passou pelo Covid, você continua tendo o Partido Colorado, que tem uma ligação muito próxima com o governo taiwanês, participando, e ainda tem toda essa questão que pode haver uma certa corrupção, que tudo isso que ainda não consegui desenvolver uma pesquisa nesse sentido. Então, pode ser muito disso. Então, eu não acredito que a gente vá ver uma alteração de reconhecimento muito cedo, mas acredito que a gente vai, a partir dessas ONGs, dessas organizações não governamentais, dessa abertura da China em relação ao posicionamento mais tranquilo com Taiwan, poder ter mais espaço para o Paraguai participar, mesmo de outros fóruns, debates, para você construir, talvez, projetos que o Paraguai consiga entrar, mesmo não falando de um Estado, mas financeiramente falando. Então, acho que a gente, se nada der errado, até muito tempo, a gente vai estar para uma construção de um relacionamento mais próspero economicamente, através dessas ONGs entre o Paraguai e a China.
E o próprio a China e Taiwan também, acredito que a gente vai entrar no período mais tranquilo, ou pelo menos são essas declarações do governo chinês de um período mais amigável após Covid, após ali a questão da Rússia e a invasão na Ucrânia também. Então, de caminhar para um período mais tranquilo. E aí, acredito que é um bom período para florescer esse relacionamento ali próprio entre a China e o Paraguai através dessas ONGs ali. Também acredito que vai ser um espaço. Então, acho que tempos mais tranquilos e mais prósperos para esses 3 atores ali que a gente conversando um pouquinho. Júlia, eu não sei se você vai conseguir me responder essa, mas eu fiquei com uma dúvida agora. Você acha que essa questão do reconhecimento de Taiwan como um país independente para a China tem a ver mais como uma demonstração de unidade do país? Porque a China enfrenta, eu não vou chamar de conflitos, mas reivindicações de independência tanto do Tibete quanto de Taiwan, uma região ao norte que eu não vou me lembrar agora. Própria Hong Kong tem se falado em independência da China continental. Você acha que a questão de Taiwan está mais atrelada a essa manutenção do território e para evitar que se exemplifique a independência de Taiwan? Então, daqui a pouco a gente tem que dar independência para o Tibete, para a região ao norte, para Hong Kong. É basicamente isso. Ela está muito ligada a uma tradição e uma certa ideologia de que a China é um grande império por abaixo do céu e tudo que faz parte é deles. Então, meio que para eles não é interessante compreender, por exemplo, que esses territórios não fazem mais parte. Então, se quer compreender, se quer ter a China como aquela China tradicional, aquela China que veio desde as dinastias. É isso que se espera, né? E é isso que o governo chinês em si gostaria de manter. E aí, além disso, é aquela demonstração, né, de força. Então, olha só, eu consigo mandar numa região. Esses são os interesses. É tanto uma questão muito cultural, muito ligada à tradição, e alguns chineses, principalmente os chineses ainda em si, entendem como isso é parte e é a missão da China é reunificar a China. Então, se aquele pouquinho de não, a gente entrou em disputa, a gente quer ser harmonioso de novo, só vamos ser harmoniosos de novo se vier. Esse é o discurso que se tem, né? Por fora, assim. Mas existe, claro, um grande interesse chinês em comandar essa região cada vez maior e influenciar o resto do mundo, assim. A gente ainda... Algumas pessoas, principalmente, falar sobre China e a ascensão chinesa, se vem com uma ascensão que não tem interesses hegemônicos. Mas dentro do sistema internacional, que ascensão não tem interesses hegemônicos, né? Que crescimento você não quer pro próprio Brasil, se você quer expandir, o expandir seus costumes, o expandir os seus interesses, ou você ter uma posição hegemônica, te traz tranquilidade para fazer praticamente o que lhe der interesse, assim. Então, além de na minha visão, né? Além de um interesse muito tradicional, muito da história chinesa, muito ligada à cultura chinesa, de que nós vivemos todos sobre a mesma cultura, né? A cultura chinesa é uma daquelas bonequinhas russas que você tem que abrir de toda vez, porque gigantesca, detalhes, o próprio mandarim traz muito assim, simbolismo dentro disso. Então, é uma parte disso também. Mas, é claro, é uma parte do interesse chinês de permanecer e de cuidar e ter fala sobre todas as regiões. Porque eles ainda continuam mantendo, por exemplo, uma relação econômica com Taiwan, continuam mantendo uma relação econômica com países que eles não reconhecem de forma não oficial. Então, esses relacionamentos acontecem ainda, mesmo não reconhecendo, né? Mesmo você tendo essas disputas. Então, é só... Não só, né? Mas é um interesse mais relacionado à tradição e à história chinesa e, querendo ou não, uma ascensão que busca uma hegemonia, porque que dentro do sistema internacional é isso que a gente vai buscar, né? E fazer esse contraponto com os Estados Unidos também. Então, é um pouquinho desses dois.
E aí você vai depender de quem está governando também, né? Então, em Taiwan, por exemplo, você tem o governo mais pró-independência, que é o da Tsai Ing-wen, né? E ali agora o Xi Jinping que tinha uma visão muito mais forte em relação a Taiwan, que entrou mais uma parte no governo, que supostamente não seria esse período, mas que deu uma avançada no discurso recentemente. Então, essas disputas aumentam, se tornam mais, né, se tensionam mais, dependendo quem comanda e qual é o endereço do governo ou do partido que está na região em si, né? Na região que a gente está falando, seja no Paraguai, na China em si, ali próprio em Hong Kong também. Legal. Júlia, a gente agradece a sua participação. Obrigada pelo convite de vocês. Então, você que está assistindo esse programa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações. Obrigado e até a próxima semana.